Estamos ao vivo pelo Instagram. Esse é o Ricamente Live, um bate-papo com pessoas que podem agregar muito valor à nossa vida. Hoje eu vou fazer um bate-papo muito legal com uma queridaça, uma amiga muito querida. Ela vai se apresentar depois, mas o nome dela é Luciana Moreira. Tô vendo que ela já está aqui, já pediu autorização. Vamos entrar já, Lu. Já vamos arrepiar aqui esse... Vamos ver. Já. Beleza. Boa noite! Boa noite! Eu tava perguntando se tem café nessa área de espera aqui, mas não tinha café. Nossa, agora você falou, nem água eu peguei, mas vamos lá, vamos embora. Aí, ó, Aguinha. eu não peguei nem água, acabei esquecendo. Não tem Pegar problema. a gente espera, porque o assunto é longo. Nossa senhora, nem me fale. Deixa eu só ajeitar aqui. Está ouvindo bem, vendo bem, beleza, né? Perfeitamente, com um olho só. Olha, agora que eu lembrei, gente, faz tanto tempo que eu não faço uma live, que agora que eu vi que tem até, como que se fala? Tem até, olha, gente, ó, filtro. Ai, que lindo. Mas vamos sem filtro, né? Porque eu fiz uma makezinha, então não vou Pelo amor de tragar o Deus. rolê. Vamos aproveitar a make aí, né? Querido, que felicidade estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Não esperava. Poxa, que alegria, que alegria. Aliás, esse convite aqui, ele foi feito para a gente vai fazer ainda, obviamente, um podcast, mas vamos adiantar aqui um assunto numa live, mas a gente vai fazer um podcast com assuntos mais, né, com um tempo maior aí pra gente fazer, obviamente, mas eu tô esquentando o público, vamos dizer assim, com essa ideia do Ricamente Live, que é trazer pessoas aqui mesmo para a gente bater um papo sobre a vida, modo life, né? Já trazendo aqui o Ter seu apoio. produto. Então, bater um papo sobre a vida, sobre aquilo que pode agregar a nossa vida, sobre aquilo que a gente pode expandir o nosso conhecimento e, obviamente, colocar em prática, que é o mais importante, que é o que gera resultado. Então, eu também agradeço assim, pelo aceite, né? A gente falou semana passada, falou, vamos fazer já então vamos, eu gosto assim mesmo, coisa Já, rápida. já. A hora é agora. E Eis-me já aqui, acontece. usa-me a mim. Já acontece isso, exatamente. Ó, até antes de você se apresentar, deixa eu só fazer uns aviãozinhos aqui, Lu, vou mandar para uma galera aqui. Sim, vou fazer aqui também nos meus. Beleza, então, ó, e você que também já entrou, eu vi que a Gisane entrou aqui, eu vi que outras pessoas entraram aqui também, então se você quiser já encaminhar para alguém, aí fica à vontade enquanto Ah, a gente... já tô mandando já. Legal. Ó, adoro mandar aviões. Pois é, eu também, nessa hora aqui da live ajuda, né? A gente ajuda o Instagram a espalhar um pouco mais essa live aqui. Sim, sim. E Beleza, são foi. pessoas que gostam de ouvir, né, a gente, que Pois gosta é. de ouvir coisa boa. É o que eu falei na chamada, nós vamos falar da vida. Porque Pois falar da é, gente. nossa. E se a Olha o gente falar da Arthur aí, ó. nossa, Olha o Arthur certamente nós chegando. vamos inspirar as pessoas a cuidar com muita responsabilidade e consciência da vida delas também. Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal que a gente vai trocar ideia aqui, de que cada um cuide da sua vida, mas cuide com todo o fervor, porque eu acho que esse é o ponto, né, Lucas? A gente tem tanta distração por aí, a gente acaba, né, não levando em conta aquilo que é importante para nós e fazendo muitas coisas que são importantes para os outros. Bom, antes de nós continuarmos aqui, né, a Luísa está dando boa noite aí já, vou dar boa noite depois para as pessoas que estão entrando aqui. Se apresenta para nós, por favor, porque essa live vai ficar gravada aqui, esse projeto Ricamente Live, ou seja, esse é um bate-papo que vai acontecer com uma certa frequência aqui no meu Instagram, e aí a Lu está startando esse processo aqui com a gente. Vou mudar de lugar aqui que eu tô achando que essas rolhas estão chamando muita atenção ali atrás. Ai, é rolha demais. Maravilha, é isso mesmo, tá certíssimo. Eu adoro, né? Eu sou uma apreciadora de vinhos, né? Há 18 anos que eu entrei nesse ramo de gostar de vinhos, já tive uma adega, então Você já teve uma adega. você acredita que um tempo atrás eu tinha uma pizzaria, né? De longa fermentação, e Uau, dentro dessa pizzaria eu fazia alguns trabalhos com vinho também. que Então é uma legal, paixão que eu tenho, né? que Hoje legal. eu gosto muito de viajar e as pessoas trazem maquiagem. Agora eu tô aprendendo a trazer maquiagem, mas eu trago vinho, produto de limpeza, essas coisas. Muito bom, muito bom. Se apresenta então para a gente, por favor.
Então vamos lá, minha gente. Então, meu nome é Luciana Moreira, eu sou terapeuta sistêmica. Na minha primeira faculdade foi comunicação social. Depois eu vivi um processo de despertamento, de espiritualidade. E então eu vivi um processo muito bonito com Deus, onde eu tive um chamado para ir para a África. Então eu fui como missionária para o Senegal, fiquei quase um ano morando na África, trabalhando com projetos sociais. Então, na volta para o Brasil, eu estava acompanhando muitas dinâmicas familiares, atendendo pessoas da igreja, questões de conflitos familiares e de casais. E aí eu senti esse chamado de fazer uma pós-graduação na área de intervenção familiar. E foi Uau! quando caiu no meu colo, graças a Deus, né, com uma bênção divina, esse curso de especialização lato sensu em terapia sistêmica, onde a especialização é família e casal. Então eu fiz pela Univap, foi a última turma de São José do Campo, então fechamos as portas, né, desse curso, infelizmente foi a última turma, mas a partir dali eu comecei então a fazer mediação de conflito, terapia sistêmica, né, intervenção com casais, famílias e grupos. E isso só faz 17 aninhos que eu tô nessa área. Nossa, que legal, que sensacional. Já fazem 17 anos que você trabalha 17 anos. com intervenção. E claro que a vida da gente vai mudando, a gente vai tomando decisões, a gente vai tomando posturas diante da vida. E como um braço desse trabalho, eu também sou mentora de saúde mental na área da espiritualidade, cuidado físico e mentalidade. Hoje eu tenho um projeto, uma mentoria própria, e tenho trabalhado e servido pessoas através dessa mentoria, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ajudando elas a olhar para a vida de uma forma maravilhosa. Essa provavelmente seja o modo live que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, isso? Yes, é o outro braço do meu trabalho. Muito bom. Bom, para quem está aqui e de repente não me conhece, eu sou o Nivas Custódio, trabalho com educação financeira desde 2016, quando eu era gerente, na época era gerente de posto de gasolina, só que eu tive um problema financeiro, fiquei devendo mais de 300 mil, e aí eu não entendia por que eu estava devendo 300 mil e meus pais, eles geravam muito menos dinheiro que eu e tinham mais dinheiro que eu, uma vida financeira saudável. E foi onde me aprofundei aí, me mergulhei nos estudos de comportamento humano. Nessa área financeira, eu li todos os livros que possa haver aí no mercado sobre finanças. Descobri que o que estavam nos livros e que meus pais faziam eram algumas coisas básicas, mas que eu não estava fazendo. Então, e aí a partir daí eu criei um método também, e aí apliquei na minha vida, tenho aplicado aí com essas pessoas desde 2016, tem sido um trabalho sensacional também, porque acaba influenciando várias áreas da vida da pessoa. Eu digo que a gente fala um pouco de dinheiro na mentoria, porque a Lu sabe também, né, que são sempre sintomas, né? O dinheiro é um dos sintomas, né? Nunca é a causa, tem sempre alguma coisa por trás. E tudo que eu gosto de estudar, tudo que eu gosto de me especializar também é para que acelere o resultado do cliente no que diz respeito à mudança de postura. No final das contas, seja uma terapia, uma mentoria, um curso. O que muda o resultado é quando a gente muda uma postura, quando a gente cria consciência de algo. Né? É Então, isso aí, mesmo que eu mudar tenha não conhecimento é sobre mudar, algo. é ver. Oi? Que lindo que você falou. Mudar nunca é mudar, é ver, é enxergar. Perfeito, perfeito, Não perfeito. muda quando eu mudo, muda quando eu enxergo. O nome disso é consciência. Exatamente, exatamente. Até eu brinco com os meus clientes que quando eu falo assim, olha, sabe quando começou a sua transformação financeira? Aí ela fala assim, quando a gente começou a primeira aula, eu falei, não, quando você decidiu me contratar, porque ali começou a transformação, né? Não necessariamente podia ser eu, podia ser qualquer outra pessoa, mas quando você decidiu fazer algo diferente na sua vida, sua transformação naquela área, então começou a mudar também, começou a acontecer. Bom, que legal estar aqui no Ricamente Live. Lu, a gente vai trocar ideias sobre várias coisas. Eu quero começar por uma questão que é importante, que você trouxe aqui, inclusive, dentro das suas formações, que é saúde mental. Que, inclusive, tá, né, hoje está se falando bastante, né, na Graças a área. Deus. Eu tenho dado algumas palestras para algumas empresas, né? E aí eu levo educação financeira, mas para atribuir a saúde mental, inclusive, né? Você é um especialista dessa área, trabalha com já há 17 anos, Lu. O que você observa? Só um detalhe, uma pergunta antes. Os seus clientes são mais mulheres, mais homens, mais casais? Como é que é? Ou é uma mistura? Então, hoje eu atendo. Gente, é incrível, né? Porque, assim, hoje a maioria são casais, né? A maioria ainda Ah, são casais, tem também bastante individuais, só que os individuais são homens que vieram para a terapia porque eles viram que a relação não estava boa. que legal.
Eu tenho tanto orgulho deles. Que sensacional. Então, a maioria, tanto fora do país quanto no Brasil, uma boa parte são homens casados que vieram para que vieram para terapia nesse intuito de fortalecer o relacionamento. Eu tenho Nossa, orgulho. que sensacional. Olha só, em contrapartida, 90% dos meus clientes são mulheres, 10% são casais que vêm através das mulheres. Porque essa Olha, área financeira é um pouco mais desafiador para o homem como é que, assumir, né? Reconhecer, na verdade, que não está dando conta. Então, para ele é mais difícil olhar para isso, né? Então, sim, aqui do meu sim. lado, as mulheres, elas procuram mais. Mas até como eu sempre falo, não é que os homens não têm problema financeiro. É que é mais desafiador para a gente reconhecer. E legal que Exato. você traz essa informação aí, que nessa área de relacionamento, na área afetiva, o homem está procurando isso, né? Ou seja, ele está Uhum. reconhecendo que tem alguma coisa aqui que não está legal, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa, alguém precisa me ajudar e eu vou buscar ajuda fora. Porque um dos maiores desafios do homem, do masculino inclusive, é isso, né? É pedir ajuda no final das contas, E né? nem que seja mandado pela esposa. Vai. Nem que seja, não tem Tá? problema. Vai. A maioria. Ah, não, tô aqui porque minha esposa falou que se eu não viesse, ela ia embora. Aí eu ia dizer. Aí, sabe o que eu digo? Nivas, vou abrir tudo aqui para vocês. Sem filtro. Eu falo assim para os Sensacional. homens: você foi tão inteligente em buscar ajuda. Sabe por quê, Nivas? Você vai perceber isso quando seus clientes também buscarem auxílio financeiro. Quando uma mulher busca por ajuda, ela decola e o homem fica na poeira. Isso em Verdade. qualquer área. Pode ser É uma mentoria verdade. espiritual, pode É ser verdade. uma mentoria financeira, pode ser autoconhecimento, terapia. Se a mulher iniciar um processo, o homem não alcança. Não. Não é porque ele não é capaz, mas porque não é um movimento natural. Perfeito, Tá? perfeito, É o perfeito, masculino que encabeça e o feminino segue. perfeito. Mesmo que a esposa tenha dado um sinal, falando, vai buscar ajuda. Perfeito, Né? perfeito. Então, se Tanto que quando a você. mulher casada me procura, eu não atendo ela sozinha. Eu falo, ou é vocês dois ou eu não atendo. Ah, porque exata. Por isso que as mulheres às vezes vão embora da terapia e os maridos ficam. Olha o que está acontecendo. Entendeu? Às vezes a família toda fica quem? Os homens. Então eu tenho trabalhado uma linguagem, eu faço cursos para lidar com homens na terapia, né? Posicionamento, postura, linguagem. Por quê? Legal. Porque ele está sendo o meu público maior. E não é pelo fato de eu ser mulher, é a minha postura. Perfeito. Então, se um homem busca posicionar, busca melhorar, a mulher segue ele. Cegamente. Nivas. É incrível. É O homem verdade. fala assim: busquei uma comunidade de fé. A esposa segue ele, não importa onde Perfeito. seja. É verdade. Busquei um clube para a gente começar a participar, fazer um esporte. A mulher segue ele. Busquei terapia. A mulher segue ele. Busquei Perfeito. uma mentoria financeira. A mulher segue. Às vezes ela está lá na Perfeito. mentoria, não sabe o que está fazendo, mas se o homem está Perfeito. lá, ela está do lado dele. Agora, Perfeito. se a mulher for, Niva, Primeiro, se ela for ele primeiro, é fica na B.O. poeira. Porque o movimento é natural. O feminino segue o masculino. Mas o Haja masculino vista a não dança, segue o né? A feminino. dança para nos provar isso, inclusive, né? Haja vista a Isso, dança, né? isso. Adoro. Eu faço dança, eu gosto, faz muitos anos. E na dança eu entendi o que é esse. Por que que dá certo na dança? Porque na dança o homem convida. Perfeito. Eu sou antiquada. O homem convida. O homem vai Perfeito. atrás, o homem dá. Para mim, é o homem que faz o movimento. Se Sim. não vier, tá tudo certo. Não, e não é Mas é nem, o isso não é homem que nem ser convida. antiquada, né, ô Lu? Isso é ter consciência do movimento natural, né? O movimento divino. É, perfeito. Primeiro o masculino. Sim. Quando a mulher chegou, né, para quem gosta de uma boa história bíblica, quando a mulher chegou na conversa entre Deus e Adão, a carta já tinha sido escrita. Ela só Exato. chegou e falou: do que vocês estão falando? Nada. Já tinha dado todo o roteiro para Adão, entendeu? E essa leveza aí, inclusive a mulher deseja essa leveza, né? Do tipo, ah, tá tudo bem, não quero saber mesmo não, é só para onde nós vamos, né? Só isso mesmo, né? Não quero decidir para onde a gente tem que ir, não quero decidir o que a gente tem que fazer, não quero decidir qual mentoria. Ela não quer esse processo de estar na frente mesmo, né, Lu? Ela só quer ser parte. Só Ser isso. parte. Ser considerada, ser pertencente, mas não a cabeça. Não dá certo. Não é Perfeito. natural. E assim, os clientes que chegam até você, né, que você tem atendido, a maior virada de chave deles, dos homens, no caso, tá? É qual que você percebe?
Ou quais, né? Quer Enxergar. dizer, qual? Desculpa, eu não entendi. Enxergar. Aquele homem que Entendi. fala, eu faço isso. Nossa, eu sou assim. Entendi. Eu sou um viciado em pornografia porque a minha criação foi assim, assim, assado, não é porque minha esposa está falando, Perfeito. né? Eu sou um viciado em droga, porque tem muito, Sim, por causa disso, disso, disso. E aí você vê que os problemas do casamento estão no casamento, mas não são inerentes a ele. Vieram antes, nas perfeito. mochilinhas. O casamento, a relação é só uma atriz perfeita para tudo isso vir à tona para a gente se curar, no final das contas, Ela né? é o holofote. A relação conjugal é o holofote sobre aquilo que deveria ter sido visto antes, e não foi, Entendi. E né? aí precisa ter coragem para olhar junto, inclusive, né? Por exemplo, por que que os casais. O que que você acha que traz os casais para a terapia, Niva? Qual é o acontecimento ilustre, inédito que traz os casais? 95% pelo menos. Nossa, acontecimento ilustre, puxa vida, Não, ó. imagina. Nossa Senhora. Nunca viu acontecer, só acontece no meu consultório. É tão óbvio que eu, já, né, que eu não estou conseguindo identificar. É tão óbvio que eu não estou conseguindo identificar. Traição. Tá. Traição. Aí quando eles chegam naquele sofazinho, né, corajoso, e veem que traição não é o que eles acham que a coisa começou muito antes, aí toda a história muda. Aí até é possível recomeçar na relação. Porque daí quebra o conceito antigo e cria-se um novo a partir genuinamente daquilo que é verdadeiro, né? No final das contas. Aí começa uma relação de verdade. Porque quando eu sei a regra do jogo, acabou a inocência. Perfeito, perfeito, perfeito. Acaba a ingenuidade. Agora E eu a sei maioria que dos tem casais estão na ingenuidade, né, Lu? muitos. Eu vivi na ingenuidade Eu 15 anos. também. Eu tô falando que eu também vivi muito tempo. E Ai, eu eu vou saí da mudar essa relação, no final das contas. pessoa. Ai, porque o meu amor vai dar conta de amar por dois. Não, porque eu vou orar e vai melhorar. Não vai, querido. Não vai. Olha, eu vou abrir uma mentoria só para as mulheres em fase de escolha do marido. A escolha. Vou abrir. Vou até anotar aqui. Você vai ver eu falar dessa mentoria. Caraca, sensacional, hein? A Ou vai escolha. se chamar escolha, ou vai se chamar abrindo os olhos. Porque não tem jeito, gente. Os problemas que a gente vê hoje nos casamentos, todos deram sinais lá no início, Nivas. A gente só fechou os olhinhos. Tô vendo nada. Mas, né? Por medo de ficar sozinha, medo de não encontrar ninguém, né? Até porque também se eu olhar o do outro, o meu também é revelado. Então também é muito, às vezes é mais esconder os próprios do que enxergar o do outro também, né, Lu? Exato, porque quando a luz acende sobre o casal, mostra a sombra dos dois. É isso aí. Matou. Exatamente, exatamente, É exatamente. isso Então é aí. melhor não apertar esse interruptor não e deixar, né? Só que não existe relação. No final das contas, acaba não Sim, existindo relação, né? Embora sim. os dois fiquem juntos ali, sei lá, por 50, 60, 80 anos, morram juntos, mas não significa que teve relação, né? Exato, eles não eram íntimos. Porque ser nus de corpo não significa desnudar a alma. Que é o divino. Exato. Caracas, que sensacional, gente do Né? céu, meu Deus. Eu gostei, se eu pudesse dar um pitaco, eu gostei da escolha. A escolha ficou muito Escolha, forte. o que que a gente deve olhar, tanto para os homens quanto as mulheres, que é o que você Sim, falou. sim. Quando eu me ponho, né, nesse lugar de pedir para conhecer o outro, eu também estou me colocando nesse lugar de também ser conhecida. Por isso Perfeito. que hoje, Vivas, olha, eu estou solteira há, sei lá, quase 3 anos. E hoje eu vivo um estado de plenitude porque eu tive que cair. Caiu umas fichas. Quem nunca fez uma listinha? Ai, tem que ter assim. A minha lista era tão completa que ela falava assim: tem que ter 2 olhos. Tem que ter 2 olhos, né? Então, só que quando você vai olhando aquela lista, vai se tornando tão ridículo, porque nem você tem aquilo que a sua lista pede. Então, hoje a minha oração é: É, Senhor, me torne a lista. Não existe pessoa certa. Se eu não for a certa, não precisa chegar ninguém. perfeito, Não precisa ser a certa. O trabalho é comigo. Vem perfeito, em mim. O trabalho é comigo. É isso. perfeito. Até porque a relação, ela é num processo de aceleração,
da própria santidade, vamos utilizar esse nome, esse termo aqui, né? A relação ela pode ser ela deveria ser encarada. A Karina tá aqui, a Karina em Boava entrou, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela e o Rafa são casais assim que eu admiro bastante, sempre falo isso para os dois. E eu vi os dois crescendo, no final das contas, como relação, mesmo como casal, como família, o quanto os dois valorizam isso, inclusive. E a relação esse processo de aceleração, né? Que é o lugar mais rápido para você evoluir como ser humano é dentro de uma relação É o afetiva, outro que né? chega como luz mesmo na vida da gente. Exatamente, porque daí é um holofote focado 24 horas por dia, né? E você sabe quando os casais começam a discutir no consultório, por que você isso, por que você aquilo, por que você aquilo outro? Eu falo, gente, é um show. A gente fala, é um show de horrores. Não é, é um show de amores. Show de Porque amores. imagina uma pessoa que ama você poder olhar nos seus olhos e dizer o quanto você está sendo egoísta. Quer ouvir de uma estranha na rua que você é egoísta ou você quer ouvir da mulher que você fez votos com ela? Eu quero ouvir da pessoa que eu amo. Por que é tão importante para a gente ouvir, nem que seja críticas do nosso pai e da nossa mãe, das pessoas que a gente ama? Porque nós elegemos quem nós queremos ouvir e o que Perfeito. queremos ouvir dessas pessoas. Faz sentido, Ni? Sim, total, total. Então E eu falo, profundo. ouve com amor o que seu marido está falando. Não é o que ele está falando, é quem está falando. É um homem que Exato. ama você. Exatamente. Não é o que está sendo falado, mas é quem está falando, né? Então se torna um lugar seguro, onde tudo pode ser dito e tudo pode ser ouvido. Lindo. Eu estou estudando Onde um acaba a livro. disputa de egos. É o fim da disputa de egos. Pois é. E aí eu ia falar exatamente isso, que eu estou estudando um livro agora com um grupo de pessoas, um livro chamado 100, não sei se você já ouviu falar dele. Ainda não, agora eu já vou anotar aqui. O 100 é UCEM, que é a sigla que significa Um Curso em Milagres. Hum, E legal. aí, esse livro, o cerne desse livro é justamente isso, é fazer com que a gente saia da ilusão da separatividade, que é a Hum, raiz de todo sofrimento, de todos os problemas, né? Que o ego é ele que traz essa separatividade, né? Não que ele não seja importante, ele é importante porque é ele que traz a individuação, a experiência individual de cada um. Isso vai agregar, inclusive, ao outro que a gente está se relacionando. Mas aí sim, quando você está nesse processo como você falou, você desliga o ego e fala, peraí, quem que está falando? Quem é que está falando? É um outro ser por que ele divino está falando, né? exato, que está falando aqui para mim algo que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir como ser humano. Então, ou seja, existe um amor aqui, e aí o Sen ele vai ensinar a gente a olhar por trás, além, não é nem por trás, né? Olhar além daquele que está sendo falado, para você enxergar de fato a essência daquele ser que está sendo falado, porque daí a mensagem fica leve. A gente se E prende muito à mensagem, né? A gente fica, e aí é coisa do ego, né? O ego se apega à mensagem ali, fica brigando mensagem com mensagem, e aí perde a riqueza dos dois, da essência dos dois seres que estão por trás da mensagem, né, Lu? até porque se você parar para pensar, nossa, esse livro deve ser maravilhoso que você está lendo, porque ele Nossa, trouxe tudo. Vou trazer até de uma forma bem clara. O conflito só existe onde a necessidade de alguém não está sendo atendida. perfeito. Vou repetir. Entre brigas de irmãos, entre guerras mundiais. O conflito só existe quando a necessidade de alguém não está sendo atendida. Então o casal começa a quebrar o pau. Meus filhos se pegam aqui. Eu tenho uma de 9 e um de 13, são os meus santos, né? Aham. Gente, eles são ótimos, mas às vezes eles se pegam, né? Porque eles são humaninhos também. Sim, Aí eu claro. olho para um, olho para outro e pergunto: o que você precisa? Você só briga. Nem eles sabem o que eles querem, porque eles também às vezes não conseguem dizer qual é a necessidade. E o processo de terapia, Nivas, eu acho que qualquer processo de terapia, mentoria, convívio com pessoas que tenham algum nível, né, de sabedoria, enfim, traz pra gente clareza na nossa necessidade. E às vezes, né, Lu, não é nem não vem um pouco antes de dizer, né? Às vezes eu não digo porque eu não reconheci ainda, né, o que eu estou precisando, qual é a minha necessidade. Eu só estou reagindo aqui no final das contas, né? Eu me lembrei agora quando eu estou falando, por exemplo, com o casal, que eu falo, eu dou um exemplo, né, quando eu estou falando com um casal, quando eu lembro quando eu conto uma história para um casal que eu falo para o marido.
Olha, vocês não têm proteção, financeiramente falando, sua família está desprotegida. Por que você tem dificuldade de falar disso, né, com sua Hum. esposa e tal? Aí fala, não quero falar desse assunto, não, porque daí é briga e tal, então foge desse assunto. Geralmente o homem foge desse assunto. E aí eu dou exemplo, né? Olha, imagina dois animais na floresta, o bicho está pegando, então é um perigo iminente, o macho foge, a fêmea fica sozinha, e aí depois que abaixa a poeira, o macho volta. Como é que a fêmea olha para o macho depois que o perigo passou? Falei, exatamente assim que a esposa olha para o marido quando está acontecendo um problema financeiro e o marido não toma a frente. E tá tudo bem. Aí eu falo para ele assim, ó, tá tudo bem você não ter todas as respostas, porque a gente foi também é, condicionado de que nós, homens, precisamos ter todas as respostas para todas as questões financeiras. Não, tá tudo Não bem se pode você não... chorar. Tá Homem não tudo bem. chora. Exatamente. Tá tudo bem se você não tiver resposta, mas você precisa ficar firme do lado e falar assim, olha, eu ainda não sei o que eu tô sentindo, eu ainda não sei o que está acontecendo aqui, mas eu tô aqui do seu lado firme. A gente vai passar, a gente vai sair desse lugar aqui, a gente vai passar por esse momento. E aí eu digo para a mulher, sabe por que o homem não fala? O que ele tá, o medo dele de não estar dando conta das finanças? Porque também a mulher não aprendeu a acolher a vulnerabilidade do homem. E Isso. aí Ele é quando vulnerável, né? A parte mais bonita do homem é a vulnerabilidade. Pois é. E aí, quando ele abre essa vulnerabilidade, e a vulnerabilidade não é fraqueza, né? Não é isso. Quando ele abre a vulnerabilidade, ele vê essa vulnerabilidade sendo utilizada ali na frente contra ele, nunca mais ele vai abrir sua vulnerabilidade. E aí vai ficar nesse círculo, né, maluco. Então, ou seja, os dois precisam, como uma dança mesmo, os dois precisam aprender, né? Olhar para e reconhecer, ou pelo menos falar assim: olha, peraí, nós começamos uma briga aqui. Tem alguma coisa que eu tô precisando ou você está Uhum. precisando que não está sendo atendida. Não está sendo atendida. Isso aí, não está sendo visto e não está sendo atendida. E Isso. aí, só que não significa que um vai satisfazer a necessidade do outro, mas só Sim, enxergar que há uma necessidade, aí a gente libera o outro, porque às vezes a necessidade não está nem no outro, está em algo que eu não recebi. E tem muito a ver com os pais. Nossa, sim, briga no perfeito, casamento, perfeito. é marido, é homem que é casado com a mãe, a filha que ainda é filhinha do pai. Nossa, E aí dá para identificar, como você falou, nossa, eu não consigo te dar isso, mas então vamos buscar uma ajuda de alguém que possa nos dar isso, né? Uma pronto. terapia, uma mentoria, enfim, né? Se você não entende a língua que está sendo dita, eu não sei nem qual dicionário buscar. É, se entrar um árabe agora falar comigo que ferrou, porque Não sei nem o que eu puxo, eu não sei high. Eu puxo o quê? exato. E na linguagem Vai de traduzir do relação que o é que para acontece. português, não sei. Nossa. E assim, se você for pensar, é bem isso mesmo, metaforicamente falando, né, Lu? É bem isso, né? São pessoas que vieram de linhagens diferentes, né, histórias diferentes, mundos diferentes, se uniram e estão cada um usando uma linguagem Eu tô diferente. atendendo, eu tenho, acho que, 13 casais transculturais. Casamento transcultural. Até Caraca. fui eu já morei fora do país, enfim, vi muito brasileiro com outras nacionalidades, mas o que tem de casal que está saindo do Brasil, indo para outro país, chegando lá da BO, você não tem noção. Caramba, que coisa. E aí tem que trabalhar toda essa transculturalidade. Brasileiros que vão para outro país e brasileiras que se casam com pessoas de outra cultura. Olha, eu agora que me lembrei, inclusive, eu ia fazer uma pergunta pra você do mental, aí perguntei se era mais homem ou mulher, você falou que era homem, a gente se aprofundou no assunto. Aí é assim, a gente não tem freio. Sensacional. Fala um pouco do modo live pra gente, Lu, pra gente. Porque eu acredito que tudo que você está falando, obviamente, está dentro do modo live também, né? Óbvio. Na minha vida, tudo tá dentro de tudo. Se eu estiver Tudo está lavando a dentro. louça, estou vivendo tudo ali. Se eu estiver criando meus filhos, estou vivendo tudo ali. Por É, quê? Porque a gente não é o que a gente faz. A gente faz o que a gente é. perfeito, perfeito, Né? perfeito. Então, graças a Deus por conta dessa abertura, Deus me permitiu trabalhar com outros braços, né? Mentora de casais, né? Terapia de casal, orientação familiar, mentoria, mas o modo life, até eu anotei aqui que eu queria falar com você sobre isso. Você começando a contar a sua história, você falou assim, Lu, eu passei por uma quebra financeira e hoje, eu falo, passando para as minhas palavras, né? Você Sim, teve uma quebra financeira e hoje a sua missão é ajudar as pessoas a não passar por esse lugar que você já passou. perfeito.
Então eu penso que sempre a dor pode virar a nossa missão. Perfeito. Né? Então, o modo life, ele foi um chamado divino na minha vida. Por quê? Porque eu fiquei casada há 15 anos, eu me separei faz 3 anos, e como terapeuta de casal, como uma portadora da palavra de vida, né? Eu tinha ministérios na igreja, tinha meu trabalho, e tenho ainda. Para mim era muito vergonhoso ser uma mulher divorciada. Era como se eu estivesse vivendo o maior fracasso da minha vida. Então, Nivas, eu tive a infeliz ideia de me aprofundar num planejamento de ideação suicida, antes da minha separação. Então, eu pensei em todas as formas, eu arquitetei tudo, próxima mesmo de uma atitude final. Mas a mão de Deus me salvou. Então, eu tomei essa decisão de separação, eu pus o pé e Deus pôs o chão. Porque eu me imaginava sem vida, mas eu não me imaginava divorciada. Eu não conseguiria lidar com o julgamento de pessoas que eu amava, que é de uma igreja, né, daqui, que eu ainda amo, são meus amigos, mas eu não frequento mais lá. Sim. Mas para mim seria muito difícil lidar com todo esse julgamento, né? Talvez essa coisa só estivesse na minha cabeça, porque ninguém É. nunca me falou nada, tá vendo? 99% de chance de ser isso. Não estou mais lá, mas os amigos que tinham que ficar, ficaram na minha vida, me apoiando, enfim. Sim, sim. Mas por que eu estou falando dessa ideação suicida? Porque quando a gente está em profundo sofrimento, num lugar de profunda dor, a gente quer matar a dor, a gente não quer matar a vida. Perfeito. Quando eu me separei, que eu comecei a viver esse processo, enfraqueceu a minha voz no meu trabalho, a minha voz no ministério, eu falei, Senhor, não tem mais o que eu vou fazer. Eu vou vender paçoca no trampo, com 2 filhos para cuidar. E aí entrei num processo mesmo de busca, de oração, e aí veio o modo life. Eu comecei a treinar. E no treino as pessoas começaram a me perguntar, Lu, mas como que você dá conta disso, daquilo, daquilo? Eu falei, não dou, gente, mas eu só estou vivendo hoje focando num tripé, que é cuidado físico, porque eu tive depressão, eu fiquei com 50 quilos depois da minha separação. Hoje eu tô com 16 quilos a mais, Niva, pra você ter uma ideia. Então, eu comecei a treinar, cuidar do meu corpo físico, cuidar do meu mental. Eu falei, eu preciso aprender uma coisa nova a cada dia e eu preciso, independente de eu estar numa igreja ou não, eu preciso manifestar a divindade que há em mim, né? O divino que há em mim. Então, eu quero, de certa forma, focar nessas 3 coisas todos os dias. E Deus já me mostrou um caminho. Ainda não era moda life, tá, mesmo? Não Tá. era. E comecei a conviver com as pessoas, encontrar com as pessoas e falar sobre esse propósito do tripé, que eu chamo de tripé da vida. Cuidado físico, cuidado espiritual e cuidado mental. Dá tempo de cuidar de outra coisa? Não dá. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Lu, você tá bem? Você isso, você aquilo? Eu falei, pois é, eu tô seguindo meu tripé. Agora eu tô vivendo em modo vida. Então o primeiro nome era modo vida. E aí um dia meu filho assistindo o Walking Dead, e eu falei, ele falou, mãe, vamos assistir o Walking Dead comigo? Eu falei, não, filho, o Walking Dead são pessoas mortas que acham que estão vivas. Ele virou para mim, um menino de 12 anos na época, e falou assim, mamãe, mas tem tanta gente viva que vive como morta? Niva. Aí eu falei, não é modo morte, é modo vida. E comecei a ensinar as pessoas a abrir grupo no WhatsApp, as pessoas começaram a mandar um Pix antes de começar. Aí eu falei, ai meu Deus, agora virou, aí criei um logo e fiz umas canecas e tal, e estou fazendo ainda, né, essa mentoria. E aí, dentro dessa mentoria, eu comecei a trazer para as pessoas essa expansão da consciência. Porque quando a gente muda, Niva, o nosso jeito de olhar a vida muda. Perfeito. Então, a minha vida foi transformada. Eu recebi esse chamado de volta à vida, me apaixonar pela vida, através dessa mentoria. Então, a minha dor era vontade de morrer. Só que agora a minha dor é vontade de viver. E vontade que as pessoas também vivam. Porque Deus nunca coloca um propósito na sua vida para parar em você. Se parar em você não é propósito. É por isso Sim, que você, Niva, ensina com tanto amor e carinho o que você faz. Porque é sim. propósito. E aí, Perfeito. seguimos com o modo life. Sensacional. Você estava falando, uma das riquezas que eu trouxe, que o curso Milagres, né, trouxe para minha vida foi uma oração que chama de oração. Até que eu peguei um pedaço para ler, porque tem a ver que você estava falando. Oração de entrega e da confiança no Espírito Santo. Aham.
E aí, uma dos trechos fala assim, ó, que meu trabalho, meus negócios, minhas finanças, meus relacionamentos e minha vida inteira sejam apenas instrumentos para a manifestação do amor de Deus nesse mundo. É isso. Deus é a É só água e a isso. gente é só a garrafinha. É só isso, no Uma final das garrafinha contas. decente. E é interessante que eu trago, isso que está falando, eu trago essa leveza para o dinheiro, né, para a vida financeira, que esse dia eu fiz uma live com a Nath, inclusive, e ela, a gente começou a live, ela falou assim, não, porque essa vida, né, a gente vai falar hoje de um assunto que é difícil, desafiador, complexo. E aí no começo da live eu falei assim, olha, essa é uma crença que criaram pra gente, de que a vida Uhum. financeira é difícil e é complexa. Não, na verdade ela é simples, ela é leve, ela é fluida. A gente é que complica, no final das contas, né? Pela nossa forma de encarar a vida, e nesse caso, encarar o dinheiro, a gente acaba complicando essa vida, essa energia que é o dinheiro, que no final das contas está dentro da gente e está muito conectado à nossa capacidade de gerar. Eu até digo que o dinheiro, por si só, ele não tem valor. Sim. O Nivas, dinheiro não quem não tem. cresceu ouvindo que dinheiro é sujo? Pois é, Que quem pois é. enriquece é porque está roubando? Que o E é rico não herdará o reino do céu. Eu quero ir para o céu, você não quer ir para o céu? Então, claro, com certeza. E as ai, músicas também, né? Existiu toda uma cultura, né? Para empobrecer-nos. Né? E quando eu falo empobrecer, eu não estou nem falando do dinheiro em si, mas empobrecer a gente mentalmente mesmo, porque o isso. dinheiro é resultado do nosso modelo mental, né? Então, se você empobrece uma nação, empobrece a mente de uma nação, o modelo mental de uma nação, pronto, você já empobreceu aquela nação, você não precisa mais fazer muita coisa. É Ô, só Nivas, você colocar músicas pobres, é só você colocar um monte de coisas que são pobres, que a cultura vai ser pobre e aí as pessoas vão ser pobres naturalmente. Né? sim, esses dias a minha filha cantou uma musiquinha do tipo, eu sou pobre, pobre, pobre. Opa, parou. Não, não é isso não. Não dá Pois, para cantar isso. pois Então a gente é, tem que tomar cuidado com o que a gente canta. Aliás, tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente tem o céu na boca, né? Então exatamente. vamos falar o quê? Exatamente. Mas, Niva, eu acho... você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre isso. Aliás, o livro está pronto, eu só preciso tomar vergonha na minha cara. A gente já E, teve essa conversa, hein? pois é, já tivemos essa conversa e vamos ter ela algumas poucas vezes. Mas até o É. final do ano isso será resolvido, que eu já estou em contato com agora uma editora. Muito bem, muito Pois bem. é. E esse livro, Ni, e eu, inclusive, eu quero que você escreva um capítulo para ele, tá bom? Ótimo, Vou com o maior finalizar com o prazer. seu. Então, a diferença de riqueza e de dinheiro. Dinheiro Perfeito. é o que a gente faz, riqueza é o que a gente é, né? O nome do livro é Seja Rico, mesmo se você não tiver um tostão no bolso. Tá vendo? Como não é tão difícil. Agora, qual que é o ponto aí nessa questão? O ponto é aceitar isso, essa verdade. O ponto é aceitar essa verdade Aceitar diante de tantas informações que nós o quais nós somos condicionamento. Aí é seu abarrotados por trabalho, dia. viu, Nivas? Aí é seu trabalho. É um trabalho de formiguinha, né, amigo? E é simples, como eu sempre falo na mentoria, para mim é simples. O ponto é óbvio. É sempre uma desconstrução de alguns conceitos para a construção de outros. É sempre nesse movimento, no final das contas. Hoje eu percebo, por exemplo, uma das coisas que meus pais tinham, que é óbvio, que eu percebo, depois eu fui lendo os livros, percebo na vida financeira de algumas pessoas que estão exemplificados naquele livro, e que eu não tinha, duas coisas simples, era gastar menos do que eu gerava e manter uma vida simples. Só que manter uma vida simples não é manter uma vida pobre. Então, compreender o que é uma vida simples, compreender o que no final das contas é pobreza, e aí tá tudo bem, que aí volta lá naquilo que a gente estava falando lá atrás, que se eu não reconhecer, se eu não identificar, se eu não tiver clareza do que é uma vida rica para mim, Isso, eu ia te perguntar isso agora. eu vou ter que pegar na internet ou em algum outro lugar, num livro, uma referência de uma vida rica. E Isso. aí pode ser que eu não me identifique, e provavelmente eu não vá me identificar, tá? Uhum. Com o conceito de vida rica de uma outra pessoa. Esse é o desafio, criar um conceito próprio do que é riqueza para você. Então, uma pergunta que eu faço na mentoria que é simples, Lucas, as pessoas não conseguem responder. O que te realiza? Não sabe.
O que te realiza, não sabe responder. E aí, se você não sabe responder o que, que me. Se eu não sei responder o que me realiza, peraí, eu tô gastando meu dinheiro com o quê? Com o quê? Você sabe que eu tenho um norte na minha vida? Gente, nada contra quem faz. Eu conheço pessoas que promovem festa, adoro ir nas festas de vocês, me chamem que eu vou em todas e vou com alegria. Mas eu sou uma pessoa de forma muito pessoal. Meus filhos fizeram aniversário em maio, fizemos uma viagem. Eu fiz agora em agosto, sumi para uma viagem. Porque para mim é muito mais valor eu passar esse tempo descansando, desbravando gastronomia, cultura, outros lugares, do que gastar com uma viagem. E meus filhos já estão ensinados nessa dinâmica, desde pequenininhos. Nunca que ai, fiz um festão, acho lindo, né? Mas vamos lá, Lu, eu posso fazer a festa e posso viajar. Perfeito. Então, Tudo vai bem. que vai, tô contigo, né? Me chama que Exato. eu vou bem. Eu não, eu vivo uma vida na qual eu ainda preciso fazer escolhas. Se eu Sim, vou ter uma bolsa Louis Vuitton, se eu vou ter uma escola boa para os meus filhos, se eu vou ter uma viagem boa, se eu vou comer e beber do bom e do melhor. Então, para mim, se você perguntar, a vida rica é aquela vida que dá pé para mim, perfeito. Mas aí né? que tá. Mas aí é de um ponto que você já se sente rica, entende? Totalmente. Que é aquilo que você falou, né? A diferença entre riqueza e ter dinheiro. E ter Então, do dinheiro, né? lugar onde eu já me identifico como uma pessoa rica, que eu já sou rico, escolher faz parte da vida do rico, tá tudo certo. Então, eu não vou Isso. escolher de um lugar de falta, de um lugar de frustração, porque esse é o ponto, no final das contas. Eu até digo, eu falo assim, ó, uma das coisas que eu falo na mentoria é modelo mental de riqueza. O que que significa? Eu querer mais do que eu estou vivendo, expandindo a felicidade que eu estou vivendo. Cara, eu estou tão feliz que eu quero viver mais, então eu quero mais dinheiro, mais saúde, mais alegria para expandir o que eu estou vivendo aqui. Eu não quero mais porque está faltando. Isso, eu acho que é a diferença da ambição e da ganância. Eu falo isso Exato. no livro também. A ambição é você querer mais para si. A ganância é querer tudo de todo mundo para você. Pois é. E É querer que o outro nem tenha, entendeu? Então, a ambição é não, querer mais para si e a ganância é querer tudo para si. e não é saudável, né, no final das contas. Isso não é sustentável também, né? Porque não é assim, não funciona. As leis universais, as leis da vida não foram criadas para atuarem dessa maneira. Não, as leis da vida foram criadas não para competição, ao contrário do que nos ensinam. As leis da vida foram criadas para cooperação. Cooperação, a troca. É. O universo é Quanto, feito de trocas. quanto mais nós aprendermos a trocar, e aí um ponto importante é como que eu me torno uma pessoa cada vez mais rica? Quanto mais valor você tiver para trocar. Isso, para entregar para alguém. Eu consigo entregar o valor para alguém que faz com que essa pessoa, ao invés de planejar a morte dela, o suicídio dela, vai começar a planejar a vida dela, que é o que você A faz. vida dela, o que ela vai fazer todo dia, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, acompanhamento. É Exato. isso, aí muda tudo. Nibas, quantas pessoas você tem que já procuraram mentoria financeira, mas que mudou uma outra área da vida dela? Você tem Nossa esse Senhora, todos os meus feedback? clientes. Certeza. Todos os meus Eu tive uma clientes. conversa com você numa mentoria que eu lembro que eu perguntei sobre algumas questões financeiras, e aí eu falei assim, Nivas, até se for, eu acho que você deve ter essa conversa posta, se você tiver, pode postar, uma conversa Tá. pelo WhatsApp, que eu falei assim, eu entrei em contato para saber o que eu ia fazer com a minha vida financeira, e você me ensinou como eu devo me tratar. Porque eu lembro que em algum momento da conversa, eu devo ter dito assim, porque eu sou burra. E você falou assim, comece a se tratar com respeito. Você lembra disso? Lembra, eu estava na Eu loja, chorei. inclusive. Eu chorei. Eu falei, eu liguei para saber o que eu ia fazer com o meu dinheiro e ele falou para parar de me tratar com desrespeito. Ai, gente, não trata ele. Porque no final das contas, né? Se a gente se trata dessa maneira, o dinheiro como resultado da minha capacidade de geração, eu também vou levar para ele todo esse desrespeito. Agora, se eu faço esse movimento internamente, ou seja, as minhas escolhas elas estão baseadas com clareza naquilo que é importante para mim. Então, eu brinco hoje, cara, hoje ninguém vende nada para o Nivas, não vende. O Nivas compra o que ele quer. E não Isso, a gente importa pode se o vendedor é fazer. bom ou se o vendedor é ruim. Hoje, para mim, não importa mais o vendedor, sabe? Se eu quero algo, eu vou comprar aquilo. Não importa muito se o vendedor é bom ou ruim. E tá tudo bem. Eu sei que existe um jogo. Quando eu falo com algumas pessoas sobre isso, elas ficam doidas comigo, porque existe, obviamente, né, os gatilhos mentais, aquilo que as pessoas estão vendendo.
Mas eu falo assim, cara, o maior de todos os cursos que eu já fiz de vendas, inclusive, porque eu estudo muito sobre vendas para fazer com que o meu cliente é, blinde, né, a mente dele com relação aos gatilhos. Eu disse assim, ó, eu digo assim, a maior técnica de vendas que eu já aprendi até hoje, a maior e melhor técnica de vendas que eu aprendi até hoje é você soltar o cliente. Uhum. É você oferecer seu produto, seu serviço, sua experiência. Cara, isso aqui é o melhor que eu posso oferecer para a Lu. Lu, ó, funciona assim, assim, assado, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, Lu. Pronto, agora a decisão é sua. Quando Nossa, você solta o Niva! seu cliente e é para que ele possa decidir se aquilo faz sentido para ele ou não, esse dinheiro que vai, se essa pessoa comprar, esse dinheiro é próspero. Agora, se eu forçar com gatilho mental, porque eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso. Se eu Uhum. forçar com gatilho mental, esse dinheiro que eu ganhe, que eu gere, que vai chegar na minha mão, não vai me trazer prosperidade. Por quê? Porque eu arranquei algo de alguém que não era para ser tirado. Eu tomei algo de Uhum. alguém que não era para ser tomado. Eu, como conheço as leis da vida e as leis sistêmicas, a coisa mais fácil que tem para mim é soltar o cliente. E isso é lindo. Deixar ir. Isso é lindo porque, assim, cada vez mais... Quer dizer, isso para mim já está claro, né? Mas cada vez mais, assim, isso é reforçado. Tipo, eu não preciso mais ficar forçando com o cliente. Eu falo, olha, ó, a mentoria é assim, é sensato. Pode pagar dessa maneira, custa X, Y, dessa forma. Pronto. Niva, isso trazendo para terapia de casal, quando é que uma pessoa fica na vida de outra pessoa? Não é quando ela quer, é quando ela é livre para ir embora. Você sabe por que isso? Você sabe por quê ou não? Cientificamente falando? Não é gatilho, né? Não é Não. gatilho. Ah, Sabe por quê? É me explica. porque nós somos seres atômicos, Hum, feitos de átomos. E toda vez quando você fica prendendo o átomo, ele trava, ele não faz, ele fica parado. tá, seres atômicos, já Quando anotei. você solta o átomo, ele se movimenta. E aí ele vai fazer o movimento, ele vai vibrar novamente como ele tem que vibrar. Agora, se você ficar focado muito em algo, tanto aquela coisa a gente tem que tomar muito cuidado com essa que eu vou falar agora, porque senão a gente confunde Pode as chamar de pessoas. apego? Podemos chamar de apego. Pessoa pegada, apegada. Isso. Ah, pegada. O Uhum. apego trava tudo, Tá, qualquer ela coisa. tá O apego segurando, trava é qualquer apego coisa. ao átomo. O átomo não gosta de apego, o átomo gosta de liberdade. E não é possível você prender um átomo. Esse é o ponto. Por mais que eu queira prender algo, por mais que eu queira guardar o dinheiro, vou falar do dinheiro. Por mais que eu queira guardar o dinheiro e prender o dinheiro, não é possível, porque ele é uma energia, ele é atômico, então ele vai vibrar. Então, É igual para espremer ele, banana na mão. pouco importa se para o dinheiro se ele vai ser direcionado para uma viagem, para um aniversário, para um vinho, ou se ele vai ser direcionado para um carro que quebrou, para uma doença que precisa comprar um remédio. Ele vai circular. O ponto é, eu preciso conscientemente fazer meu dinheiro circular, então, para onde eu quero, porque se eu não fizer isso, ele vai circular. Então, para a relação, Naturalmente. acredito que seja a mesma coisa, porque se eu não soltar a pessoa de maneira que seja uma escolha, você está aqui porque você escolhe estar aqui, assim como eu estou aqui porque eu escolho estar aqui. Quando Sim. há essa liberação, aí há a atração. E aí nós nos tornamos seres eletromagnéticos. O eletromagnetismo vem justamente de soltar e não de se apegar. É, quando chega uma mulher pra mim e fala assim: "Ah, eu tô desconfiada que meu marido tá me traindo". Coloca detetive, não sei o que. Eu falei: "Tá, mas como é que você pode controlar ele de te trair?". Aí elas desmontam. Falei: "Tá, como é que você vai controlar dele não te trair? Me diga, como é que você vai bloquear o chifre?". Elas desmontam na hora, porque elas estão paradas. O que está incomodando não é o marido lá possivelmente traindo, é a paralisação, porque elas estão Exato. paralisam. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Agora minha vida é virar carcereira da atitude do outro. Não dá. Nossa, isso que você E falou aí tudo, entra no Vitor. ponto que você falou assim, não, deixa eu me tornar aquela da minha lista, deixa eu me tornar essa da minha lista, porque se esse caboclo é o caboclo que merece essa da lista, vai ficar. Se não é, ele vai vazar. Vai Porque embora. é isso, e aí você desapega, tá tudo certo, É. beleza, vamos embora para a vida. E esse movimento te traz tanta liberdade que eu chamo de superpoder. É superpoder. É Eu porque chamo de se vem, superpoder. soma, mas se não vier, não me falta.
Se vier, transborda. Se não vier, tá Exato, preenchido. é ir Tá- nesse nível. e aí sim, a que a gente pode chamar, né, da pessoa atraente é a pessoa preenchida, é a pessoa. Eu vou falar uma palavra, as pessoas não gostam muito dela, mas assim, a pessoa é autossuficiente, não que ela não precise da outra pessoa, de outras pessoas, não, é que ela sabe de quem ela é. Isso, eu quero, mas não preciso. Isso, Eu quero, eu quero. coração quer, mas não necessita, não é a parte. Exato. Oh, preciso disso para. Não, se essa pessoa chegar para, já não precisa chegar. Já ferrou, já ferrou. Tá mais falando de vida financeira, tá mais na linha do desejo do que da necessidade. Sim, No final das exato. contas. É isso. Desejo parte da abundância e a Isso. necessidade parte da escassez. É isso aí. Exatamente, exatamente. Como você Entendi. desejar uma pessoa que tem dinheiro? É, Como é você correr atrás do seu? E só somar. Se chegar, soma. Mas se não chegar, você também não está na tá tudo falta. certo, não vou passar nenhuma necessidade. Agora, Construir o seu. se eu tiver medo da falta, eu vou procurar alguém que vá tapar esse buraco. Tenha. E aí eu vou me vender barato. É isso Aí aí. ferrou, aí já ferrou, porque daí a criação da relação partiu do medo, inclusive, né? Inclusive eu falo assim, ó, as pessoas não têm dinheiro, ela quer ter dinheiro porque ela tem medo de faltar. Eu falo, vai dar BO, sabe por quê? Porque quando você tiver, você vai ter medo de perder. É. E eu conheço muita gente que tem dinheiro que tem medo de perder, ou seja, tá passando perreio do mesmo jeito, tá com o dinheiro na conta, a conta cheia da grana, mas tá com medo, a vida tá sendo angustiante porque tem medo de perder. Qualquer notícia na televisão lá, a pessoa se alvoroça, por quê? Porque tá com medo de perder. Medo Quando da você perda. compreende que a riqueza é você, está aqui, não está no banco, aquilo que está no banco representa o que a gente produz, e eu posso produzir muita coisa, eu aprendi a produzir muita coisa, então eu não tenho medo, eu posso produzir dinheiro de várias maneiras, inclusive. Isso. Quando você entende que a riqueza está em você, pronto, não tem mais sistema que te controla. É. E De você vê novo, que as mulheres hoje, por que muitas mulheres estão em situações abusivas, Ni? sem dúvida nenhuma, a vida financeira é um ponto. Elas morrem na porrada, desculpa a palavra, mas elas não querem morrer de fome. E não É. vai morrer de fome. Não, óbvio que não. Óbvio que não. Se ela Né? levantar a mão, um pai ajuda, a mãe ajuda, o irmão Isso, ajuda, o nem amigo que seja o ajuda. assistencialismo, nem que seja o Bolsa Família. Mas você já viu a mulher? Eu vejo aqui no meu condomínio, toda semana alguém posta: olha, estou vendendo queijinho, olha, estou vendendo bombom. E eu sempre vou comprando algumas coisas porque para apoiar. Porque a mulher, ela tem. Niva, a mulher tem uma capacidade de criar renda dentro de casa, olhando o filho brincar na sala. É verdade, é verdade. Hoje eu trabalho no meu consultório. Eu vendi agora esse ano. Por quê? Porque todos os meus clientes são Você fora conseguiu do país. vender? Conseguiu vender? Tô vendendo online, tô online, tô trabalhando online só. Você tá com a Meus reserva, clientes você tem estão a aqui no reserva, né, quarto do Lu? lado e eu tô aqui contigo. Você tem a reserva, né? Por quê? Por que eu tenho reserva? Porque eu passei pelo Nivas, meu bem. Olha só, você sabe qual é o Tem a principal motivo? reserva e o tanque cheio. Aô, Glória! Você sabe qual é o principal motivo pelos quais as pessoas querem enriquecer? Eu estou lendo o livro, fazendo o curso, chegou num lugar que falei, cara, isso é real, isso é o ponto principal. O principal motivo pelo qual as pessoas querem se enriquecer, porque elas acham que elas são sozinhas. Ah, é. Então, se eu tô sozinho no mundo, eu tenho que pegar um monte, acumular, eu tenho que ter um Dinheiro monte, porque eu tô sozinho. Quando você para desconstrói essa pagar ideia, o porque asilo? essa ideia ela é ilusória, né? Nós não estamos sozinhos, nós nunca estaremos sozinhos. Ni, mas quem Os- cuida da gente lá na velhice é o nosso din-din, não é? Sim, mas se você for uma boa pessoa ao longo da sua vida, Faz terá parte de pessoas que vai algum. cuidar de você. Sim, Agora, se você sim, for uma pessoa ruim, se você tiver muito dinheiro, as pessoas ainda vão judiar ainda de você. é verdade. No É final das verdade. contas, não é o dinheiro que vai garantir a minha velhice, é quem eu sou ao longo Nossa, da minha vida. quem eu sou. É. É porque meu maior medo, Ni, por que eu busco orientação financeira, inclusive com você, busco cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, para libertar meus filhos? É uma forma de libertação. Eu não Sim, quero que um
filho, uma filha que tem uma vida longa, são crianças saudáveis, inteligentes, que podem ir muito longe, fiquem atrabancados para cuidar de mamãe, para levantar a mamãe Sim, da cama, para pagar a conta da perfeito. mamãe, Perfeito. sabe? Nossa, eu penso Perfeito. nisso todos os dias, né? Esse é o meu Perfeito. projeto de vida, libertar os meus filhos, Perfeito. fazer com que eles Perfeito. se livrem de mim. Mas sabe o que é doido? Ô, Lu, olha só. Vamos lá. Vamos imaginar. Vamos lá. Porque eu penso muito disso, tá? Eu penso também na minha velhice e eu viajo no empreendedorismo, inclusive, né? Eu falo, cara, se eu ficar. Se eu tiver uma casa, eu abro um asilo para colocar outros amigos dentro desse asilo, cara. A nossa aposentadoria vai ser para nos sustentar aqui, entendeu, cara? Que seja pouco, mas seja. Vai... Lu, não é isso, Lu. Não é isso. Isso é só um medo que o sistema bota na gente. Se a gente for. Eu estou dizendo, aqui é muito importante, porque o ocidental ele é maluco, né? Se você fala uma coisa, ele fala, então vamos gastar, então, a gente não precisa fazer nada. Eu não estou dizendo que a gente não tenha cuidado da vida financeira, que a gente não tenha que ter uma reserva, que a gente não tenha que aumentar o nosso patrimônio. Sim, Sim, só que fazer esses movimentos de um lugar não de falta, não de não de medo. É falta. de um lugar de que, meu, né, esse é um movimento natural. O movimento natural é crescer, o movimento natural é expandir, o movimento natural é expandir o patrimônio, é expandir a vida, é expandir as experiências. Esse é um movimento natural, não porque eu tô com medo de X, Y, Z situação. Todas É, as vezes que eu me coloco no medo, eu perdi a consciência de quem eu sou. eu estava usando, eu acho que isso como uma motivação, mas vou mudar esse pensamento aí. É porque eu sou isso, né? Eu sou vida, eu sou movimento, é isso mesmo. E meus filhos vão seguir o caminho. É. Eles vão seguir, Lua. Eu tenho uma de Não é o que 18 eu também vou que tá fazer que vai fazendo. garantir, é Ela tá verdade. fazendo USP lá agora, entendeu? Ela passou na USP, eu nem fiquei sabendo que ela estava estudando. Eu perguntei para ela, filha, mas como que você passou na USP se eu não vejo você estudar, né? Se eu não vi você estudar? Ela falou, não, pai, eu nem estudei mesmo. Então, assim, eu não fiz nada para Rafa, tá entendendo? Eu não fiz nada para Rafa passar na USP. Essa menina passou na USP, ela estudando direito lá na USP. Então, ela dá conta de mim, ela dá conta da vida, desculpa, sem mim. É muito mais uma Uhum. questão minha como pai de ficar, sabe, prendendo, de achar que isso, obviamente, que vai prejudicá-la. Isso não significa que eu não sou suporte para ela. Não, eu sou Sim. suporte para ela. Eu sempre falo isso para ela, filha, papai tá aqui, precisou, tô aqui. Ela fala, pai, tá querendo ir para Pinda, mas eu tô sem dinheiro aqui agora. Filha, toma aqui. Tá Eu sempre aqui. vou ser o suporte dela quando ela precisar, porque essa é a minha função, no final das Você é contas, a como fonte. Ela é o baldinho. isso, eu sou a fonte, ela é o baldinho. E ela sabe disso. Só que quanto mais. Isso é louco, porque eu vou linkar agora com a vida financeira do casal. Quanto mais eu deixo ela, mais para ela, quanto mais suporte eu dou para ela e ela sabe que eu sou suporte para ela, mais ela gera. Sim. A sua Isso na força. vida do casal funciona da mesma maneira. É. Quanto mais a mulher está numa relação e ela sente que o homem dá esse suporte, mais geradora essa mulher se torna. Sim. Sem precisar. Concordo. Sem É. precisar. Se a mulher tiver que, ferrou. É. Pesa. Toda mulher que ela precisa correr atrás do dinheiro, ela deixa para trás a feminilidade dela. E isso vai fazer ela sofrer, o homem também vai sofrer, porque o homem precisa Você de vê que o uma mulher discurso fêmea. de uma mulher que tem que dar, por exemplo, eu sou responsável praticamente financeiramente sozinha com duas crianças. Então, eu já peguei falando assim: não, você vai me respeitar porque eu que pago o nosso aluguel. Ai, meu Deus. Falei, nossa, já falhei. Não, porque eu que tenho que pagar. O dia que você pagar as contas, então eu já comecei a sentir que pesou. Aí já voltei atrás, peguei a rotatória. Porque quando a gente começa com esse discurso, eu que pago, eu que mando, eu que não sei o quê, já era. O feminino já caiu na escada. Perfeito, perfeito. E claro, né, Lu, a gente sabe, no seu caso, por exemplo, você precisa ser esse, tem que ter essa energia masculina mesmo aí, porque você tá sozinha, você tá cuidando de duas crianças, você precisa ter essa energia de realização. Então, para você, para a mulher que é sozinha, que cuida da casa, que tem que fazer dinheiro, óbvio que para ela é mais desafiador esse movimento, essa dança entre o masculino e feminino, da energia que ela precisa manipular, porque ela precisa fazer dinheiro, mas ela não pode ir muito ficar muito naquele campo ali, mas ela precisa fazer. Então, óbvio que é mais difícil, mais desafiador para essa mulher. Não vamos ser ignorante aqui. Mas, Mamãe está em casa, mas mamãe está trabalhando, né? exato, exatamente. E assim, eu acredito que quanto mais, né, o ser humano, não nem o homem nem a mulher, mas quanto mais o ser humano compreender que a vida que nos concederam aqui
ela é para ser vivenciada, para ser vivida de forma leve, mais a gente vai conseguir viver essa vida leve. Só que tem um porém que é importante dizer aqui, isso não é interessante para os que comandam, Uhum. porque, como eu falei, isso é um superpoder. Então, por exemplo, você tem a sua reserva financeira. Praticamente o banco perdeu a sua função ou seus lucros com você, porque você não precisa mais de crédito. Nossa, não. Eles me oferecem crédito todos os dias. Quer comprar dinheiro? Quer comprar dinheiro? Eles põem dinheiro no varal assim para eu comprar. Pois é. Então, isso também é real. E aí não é nem teoria da conspiração, é uma realidade, é um fato de como o sistema financeiro funciona. Então, como é esse superpoder, imagina se a maioria das pessoas tiverem esse superpoder. Esse sistema não é que ele cai, ele vai ter que ser reinventado, ele vai Sim, mudar. E até esse porque a processo passa. maioria das pessoas não é essa realidade, né? Isso. O ponto aqui para mim, eu não estou aqui para salvar o Brasil, eu sempre falo isso. Eu estou aqui para cuidar da minha vida e da vida daquelas pessoas que me contratam. O ponto é Das que que a querem. pessoa que. Ah, entendi. O que eu tenho que fazer? É isso aqui, é minha reserva. Porque é o ponto de partida, é o alicerce financeiro. Uma vez que a pessoa entendeu isso, a vida dela muda. Mesmo que o país esteja uma bagunça, a vida financeira dela está mais segura. Porque, Anivas, mas e se bagunçar? Não, se bagunçar, vai todo mundo bagunçar. Então vai bagunçar quem não tem reserva, quem não tem reserva, mas quem tem reserva tem ali uma reserva de valor. Isso não tem como, pode acontecer o que for no país, essa pessoa tem uma reserva de valor que ela vai ter que ser transformada em alguma outra coisa ali na É. frente. Não, e a gente entende que numa crise o dinheiro não desaparece, ele só muda de mão. Hoje ele está na minha, amanhã está na sua, né? Ô, Ni, você já viu, você que fala bastante de assuntos financeiros, provavelmente você já conhece essa história. Que uma vez deram, sei lá, US$ 10.000 para 10 pessoas e colocaram numa ilha, depois de um ano voltaram, e aí viram o que cada pessoa fez com esses US$ 10.000. Você já ouviu essa história, não? Eu já ouvi, mas não sei detalhes dela. Tá num desses livros aí que a gente lê, às vezes eu esqueço o nome do livro, enfim. Mas eu vou tentar achar e vou te mandar onde eu vi essa história, ou em alguma palestra, algum curso, alguma coisa. Mas aí disseram que, por exemplo, quando voltaram na ilha para ver o que cada uma dessas 10 pessoas fizeram com os US$ 10.000, uma falou assim: gente, já que a gente vai ficar aqui um ano, a gente devia fazer um churrasco. Esse é um brasileiro, com certeza. Pois é, né? Aí um falou assim: opa, peraí, se eles vão fazer churrasco, alguém vai ter que comprar carne. Aí ele pegou. Um foi vender a carne, o outro foi vender a cerveja. Tipo assim, O tinha que foi três vender a carne é empresários. do agro. O que foi vender a carne é do agro. Aí, tipo, tinha. Quando voltaram, tinha três empresários ricos e sete pobres, mas festeiros. Um foi vender a carne, o outro a cerveja. Entendeu? E é doido, porque é isso, no final das contas é modelo Sete mental, né? pobres. E É para modelo pagar o mental. churrasco, É enfim, a modelo festa. mental. E, de novo, não tem nada de errado nisso. O que acontece são resultados, são consequências de escolhas. E escolhas, para quem está assistindo a gente aqui ou vai assistir gravado, é escolhas a partir de agora. Ah, nossas minhas escolhas foram ruins. Tá, já foi, já passou, não interessa. Agora, as escolhas a partir de agora, hoje eu posso almoçar, eu vou almoçar. Eu posso almoçar num restaurante XYZ, eu posso fazer o meu almoço, eu posso comer saudável, eu posso comer industrializado, eu posso comer um salgadinho, eu posso comer uma coxinha, eu posso comer arroz e feijão, Ah, tem pessoas, talvez venha algumas pessoas falam, pensam assim, né? Ah, mas tem gente que não tem nem o que comer. Eu não tô falando com essas pessoas, gente, pelo amor de Deus, porque essas pessoas, É. obviamente, elas não estão nem aqui assistindo a live, porque elas não têm celular para assistir live. Se você está Ai, aqui assistindo live, você não é essa pessoa, então cuidado para não pegar a realidade dos outros e justificar a para sua própria justificar isso. condição, para justificar a sua Uhum. própria condição. Eu falo isso porque toda vez que eu dou palestra, eu tô conversando, a pessoa, tô falando a palestra, a pessoa levanta a mão e fala assim: mas como que a pessoa ganha R$ 1.500 e vai guardar dinheiro? Tem Eu todo um pergunto: antes para você ainda ganha tá ganhando. R$ 1.500, meu irmão? Ah, eu não, graças a Deus. Eu falei: então a gente tá falando de quem? É. Deixa eu falar uma palavra sobre miséria. Pode. Lembra Ah, quando eu voltei? você tem conteúdo para isso, hein? Um pouquinho. Quando eu voltei da África, as pessoas me perguntavam assim: Lu, na África, a miséria é igual no Brasil? Eu respirei e falei assim: não,
Na África, a miséria não é como no Brasil, porque no Brasil não há miséria, mas na África, sim. Porque no Brasil, nós temos o alimento, o que não temos é recursos para comprar o alimento. Mas a África, algumas regiões não produz o alimento. Você joga a semente no solo e o solo não produz. Isso é miséria. No Brasil, o que nós temos é outras coisas. Mas miséria mesmo, eu vi, eu sei. O que é você jogar a semente no solo e o solo não produzir. Isso é miséria. O resto tem outros nomes. É, o resto é narrativa. Vamos ser honestos. O resto é Porque narrativa. você ter dinheiro para comprar coisa e não ter coisa para ser comprada. É. E Isso é aí, para miséria. quê? Isso aí. O dinheiro não tem valor. É só dinheiro. Você vai comer o dinheiro? É só um papel. Não, você não tem. Se você não pode ter pelo que trocar, você é a pessoa mais pobre do planeta. O dinheiro morre em você. E aí que tá, que eu falei, Lu, que quando a gente entende isso, você então, peraí. Quando eu compreendi isso, eu falei assim, peraí, cara, o que eu preciso fazer então? Então eu preciso trabalhar em mim. Incansavelmente em mim. Por quê? Porque quanto mais eu trabalho em mim, mais eu vou tratar o outro ser humano de maneira que o que eu vou trocar com a outra pessoa seja suficientemente grandioso ou valoroso que vá sustentar a minha vida. Isso, isso. E eu participo de vários grupos, mas tem um grupo que eu participo que eu jogo bola toda terça e quinta. Eu chamo a galera lá de grupo de quinta série. Porque, meu, os caras jogam bola, tomam cerveja, só papo de quinta série. Aí você Hum, fala assim, pô, mas lá você não tem nada que agrega lá, Nivaldo. Pelo contrário. tem que Ali ter. eu descobri que se você é uma pessoa que está interessada em aprender e colher da vida as riquezas, todos os lugares e todas as pessoas têm riquezas para você colher e trocar com elas. O que diferencia é a nossa disposição em trocar com essas pessoas. Uhum. E lá nesse grupo eu descobri um rapaz que faz um projeto há mais de 15 anos que ele distribui cestas básicas pela cidade aqui, todo mês, independente se ele já teve quebrado, ele já teve devendo, ele falou, cara, mas eu nunca deixei de entregar cesta básica, porque a dívida era minha, isso não é problema das pessoas às quais eu entregava cesta básica, ela precisava comer aquele mês, então eu dava um jeito e fazia o movimento. 15 anos, admiro muito, o cara mais generoso que eu conheci na minha vida, esse cara, inclusive, e a gente sempre vai lá junto, né? A gente dá o dinheiro para ele todo mês, mas às vezes quando a gente vai lá também entregar nos lugares, e aí a gente foi outro dia para comemorar o aniversário de uma das senhoras, 88 anos, uma senhora negra. E aí a gente foi eu, esse amigo que faz projeto há 15 anos, um outro que é cozinheiro, nós três, tá? E aí na casa tava ela e uma filha dela que tem uma deficiência mental. Nós cinco, o cara fez um arroz carreteiro para nós. Postei até algumas fotos na internet. E aí, enquanto ele tava fazendo arroz carreteiro, a gente tava trocando ideia, conversando, eu olhei aquilo e falei, caracas, mano. Tem gente que deseja, mas deseja muito isso aqui e não tem condição de estar aqui numa terça-feira de manhã, terça-feira no período da manhã, comemorando 88 anos da Dona Lucy, com dois amigos fazendo arroz carreteiro no meio da roça, onde o celular não pegava. Riqueza. Então, se você. Isso para mim é riqueza. E como eu tenho clareza disso, e aí o professor que eu estudo, ele fala, realização é fazer mais de algumas coisas e menos de outras, então eu só preciso fazer mais disso, para me sentir uma pessoa cada vez mais realizada. Ou seja, a realização do ser humano está em ajudar um outro ser humano. Esse mesmo professor, ele fala, toda vez que você faz um teste, atravessa alguém na rua e vê o que você sentiu do outro lado da rua quando você atravessou uma pessoa, você ajudou a atravessar uma pessoa na rua, você ajudou a empurrar o carro de alguém, presta atenção no que você sentiu quando você, logo depois que você ajudou essa pessoa. É automático. E aí ele fala assim, ó, de forma lógica, a gente deveria era procurar outras pessoas para ajudar na vida. Nossa, deixa eu procurar alguém, porque eu quero sentir isso aqui de novo. Não, Isso. a gente volta para o automático. Uhum. Uma E corrente do aí, bem, né? a gente que descobriu isso no nosso trabalho, né, Lu? Tenho certeza que você descobriu isso aí no método, no modo life, e eu descobri isso na minha mentoria. Eu sei que isso aqui, o quanto que o fazer live numa segunda-feira, aqui em Pinda é feriado. Cara, isso aqui me nutre.
É. Entende? Nossa, e eu fiquei tão feliz porque fazia um tempo já que eu não fazia live. A gente vai sendo tomado, né, pela rotina com as crianças. Entendi. E, nossa, minha vida passou por uma mudança tão grande e tão maravilhosa que hoje eu consigo ver a beleza, né, incutida nisso tudo. Mas eu quero voltar a fazer, né? Sempre que você precisar, pode me chamar. Com certeza, vamos fazer a segunda parte aqui já, porque já estamos com uma hora aqui, ó. Vamos fazer a parte 2 porque faltou algumas coisas para nós conversarmos aqui ainda. É, aí, se o pessoal Mas quiser a parte 2, já digita 2 aí pra gente voltar e falar sobre o que aliás, se vocês vocês quiserem, quiserem. não sei quem está aqui, mas quiser perguntar alguma coisa, a gente acabei não falando isso, mas gente, quer Fazendo perguntar uma coisa do perguntas? finanças, quer perguntar uma coisa do modo live, fica à vontade enquanto a gente Gente, vai indo eu no. não vejo as perguntas. Você vê aí no seu? O meu tá Eu consigo, travado aqui de pergunta. eu consigo ver. Se alguém digitar, eu consigo ver. Eu vejo o pessoal entrando aqui, mas eu não vejo pergunta, assim. Não vejo. Não, por enquanto, na verdade, não. Bom, só se alguém está comentando, eu não estou vendo. Gente, alguém pode comentar qualquer coisa, tipo um olá, só para ver se não está travado o Porque o comentário. meu tá travado, tá bem travadinho, então eu não tô vendo nada. Tá, alguém então, por gentileza, que está aí, pode digitar só um Alguém olá, deu tá mande uma funcionando. mensagem na garrafa. Outro dia eu tava fazendo uma live com uma pessoa, nós dois continuamos fazendo live aqui, ainda bem que eu tava com o WhatsApp aberto. Ah lá, a Luísa falou, tá, ok. Oi, Lu. Ai, que linda, Lu. Ó, Lu, a Lu. Ai, que linda, Kátia. Quero ver a parte 2. Aí, ó, tá vendo, ó? Aí, Muito ó, bem, gente. Muito bem. Ai, que muito bom, delícia, muito né? bom. Gostoso, né? Ô, Niva, e é tão lindo que às vezes a gente, eu lembro no começo eu ficava desanimada, pouca gente na live, mas depois tem o pessoal como se fala? O pessoal do repeat, né? Que vem depois. E vem depois, Também, então e vem junta depois, tudo. Mas olha que delícia esse pessoal que tá aqui. e Obrigada, vem depois. gente. Ó, que Legal, legal. ó, a galera quer Ah, parte 2. Luísa. Então vamos fazer a parte 2, porque tem bastante coisa pra gente conversar aqui, porque, de novo, quando você compreende que na troca, né? Então, na parte 2 até a gente abre para mais perguntas aqui para eles, porque é na troca que essa riqueza vai expandindo. À medida que a gente vai trocando. Aí, ó, o Luciano, meu barbeiro aí. Boa Olá, noite, Lu! gente, que legal. Ai, que Na delícia. troca, quanto mais a gente vai trocando, mais vai expandindo a nossa capacidade de geração de riqueza, né? E dinheiro é um processo, é um resultado desse processo no final das contas, né? Riqueza é o que vai, dinheiro é o que volta. E às vezes, Exatamente. se não volta em nota, volta em livramento. Sabe, essa É, semana eu queria até compartilhar com vocês. Minha filha viveu uma situação um pouco constrangedora na escola e as próprias pessoas da escola se levantaram para acolher, para cuidar dela, sabe? E ela falou: mãe, eu denunciei, eu falei, eu chorei, eu agradeci, eu falei: tô tão orgulhosa. E naquele momento eu pensei assim: eu falei, Senhor, às vezes não volta em dinheiro, mas o Senhor levanta alguém para ser o anjo dos nossos filhos onde a gente não tem olhos. perfeito, perfeito, Nossa, perfeito. então assim foi, só uma gratidão que eu queria compartilhar. Nossa, Hoje no perfeito. fim ainda meu desafio espiritual de gratidão, então tá aqui. Lu, isso é tão verdade, porque é que a gente aprendeu que dinheiro é a única moeda de troca, e não é, né? A Não vida, é. a vida tá trocando com a gente o tempo todo. Só que se a gente. E aí, isso aqui é uma das. Vamos colocar assim, é um dos sinais de uma mentalidade de pobreza. Quando eu enxergo só o dinheiro como moeda de troca. Quando eu não enxergo a saúde, o carro que não quebra, quando eu não enxergo as outras coisas que já estão acontecendo, mas O ar nos pulmões, né? eu não estou O ar tomando. nos pulmões, é isso. Eu não tomo da vida. Se eu não estou tomando isso da vida, porque eu falo na minha mentoria, eu falo assim, se você tivesse R$ 10.000 na conta hoje, como é que seria a sua sensação? Nossa, seria boa, Uhum. maravilhosa. Aí eu falo, tá, você pegou esses 10 mil, comprou um aparelho, agora sua conta tá zerada. Como é que é a sensação? Boa ou ruim? Ai, ruim. É. Tá vendo, né? Ó? Pobre, Como eu mentalidade gosto daquela pobre. brincadeira dos milhões. Você já viu dos milhões? Que eu falo, se eu te der 5 Não. milhões, você fica feliz? Fico. E se eu te der 10 milhões, você fica feliz? Fico. Muda muita coisa na sua vida? Muda. Só que amanhã você não acorda. Aí eu vi uma psicóloga falando isso. Achei lindo. Falei, Sensacional. cara, na hora, parece que a vida ganha um senso de valor Real. real. Ganha o Porque você senso de valor fala, real. 10 Até um milhões vale trocadilho com a nossa muito. moeda, inclusive, né? Fazendo um trocadilho com a nossa moeda, que é real. Então, Real. real, no final das contas, a gente perde a noção do que é real, do que tem valor real. E aí a gente fica distraído. E tudo que tá aí, gente, tudo que tá aí fora, tá para nos distrair daquilo que é real. Roubar Porque nosso aquilo que tempo. é real nos traz um superpoder. Aquilo que é real bota a gente no nosso lugar na vida e fala, não, peraí, não tem miséria aqui não.
Miséria. Deixa eu trocar ideia com a Lu outro dia ou qualquer outra hora. Vou tomar um café, Lu, pra você contar um pouquinho mais pra mim lá da África, da situação de lá, pra eu cair na real aqui no Brasil mesmo, pra eu levantar minha cabeça aqui e fazer o que tem que ser feito. A gente precisa. E não precisa. Ah, não consigo trocar ideia com a Lu. Vai no hospital então visitar uma área do hospital. Uhum. Para você valorizar a saúde que você já. São coisas. Ah, mas isso, Nivas. Ah, mas isso, né? E, né? É. Mimi, 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 mimi. Aí, gente, a gente fica igual um louco trabalhando para ter mais dinheiro, para ter 10 mil na conta. Aí, quando 10 mil chega com o produto, sensação de falta volta. Aí eu Volta. trabalho para ter 10 mil na conta, compro alguma coisa de novo, a sensação de falta volta novamente. Ou seja, não tem fim esse negócio. Aí, Iva, ainda. você sabe que o divórcio empobrece. Você passou por um divórcio Nossa, também, né? Você passou? passei por um divórcio. Isso, então. Então estamos aí no mesmo barco. Sim, O divórcio ele empobrece. Não tem como as pessoas falarem, não, mas daí divide e fica meio a meio. Gente, essa caneca, ela tem valor inteira. Se eu rachar ela no meio, ela não vale nada para mim nem para você. E perfeito. dependendo de como essa partilha foi feita, que muitas vezes é na Nossa, disputa do ego, as pessoas preferem destruir do que compartilhar, né? Então, eu não lembro por que eu estava falando disso, mas enfim, a gente precisa exatamente olhar essa força que a gente tem de reconstruir, né? sim, A nossa parte, enfim, mas acho que era isso sim. aí o tema. Ô, Lu, ó, eu também agradeço, de verdade. A gente vai marcar já dois. A gente tá agora no comecinho de setembro, depois eu troco ideia com você pra gente marcar um pro comecinho de outubro, se você puder. Quando tu quiseres, estou Legal. A gente marca a parte 2 então, pro comecinho de outubro. A gente volta aqui para conversar um pouco mais sobre esses assuntos aqui, e aí aprofunda mais no modo life, aí para você apresentar o modo life, como que funciona, preços. Não sei se você pode abrir aqui o preço, sim, sim. mas Se as pessoas quiserem, pode procurar lá no meu. Gente, meu Instagram, bota aí, ó, vamos lá, gente. lucianamoreira.life. Então, hoje eu carrego life no nome porque é uma missão de vida, né? Hoje eu me sinto Uhum. aqui um caminhão-pipa de Deus para levar a vida até vocês, gotinhas de vida, né? Enxurrada de vidas até vocês. É um convite mesmo para a gente olhar a vida com muito amor, totalmente diferente, né? Às vezes as pessoas falam, ah, é porque você não sabe a minha vida como é difícil. Não é a vida que é difícil. A vida ela é boa, porque a vida ela é eterna, a vida é Deus. É a Sim, nossa situação de vida que nos desencoraja. o nosso estado no momento, né? Exatamente. Então isso pode ser mudado. E eu sei o caminho, porque eu já saí desse lodo duas vezes. Uau, Duas vezes. muito bom, Então muito bom. hoje. Então, ó, Então segue pode lá, entrar Luciana lá no Moreira. link no meu Instagram, me chamar, que eu tenho muito carinho para explicar para vocês como funciona essa jornada de transformação de vida. Aí, ó, a Luísa.abreu tá falando aqui, ó, realmente é maravilhoso, modo live. Bem no modo live! Aí, ó, A Lu é no modo live, Luísa, verdade. muito bom, tá vendo? A gente que já fez, Que perfeito. delícia, gente. Muito bom. Que delícia. Agradeço de coração a disponibilidade mais uma vez. Esse foi o Ricamente Live. A gente bateu um papo com a Luciana Moreira aqui. A gente vai bater o papo parte 2, comecinho de outubro aí. Então, você que Sim. assistiu ao vivo já sabe, você que vai assistir gravado vai saber. Mas a gente vai ficar divulgando também no Instagram. Lu, Vai muito ficar salvo, agradecido. né? Hã? Salvar? Vou salvar, vou salvar. Isso. Me põe como colaboradora para eu colocar na minha página também. Combinado, então, Tá Lu. bom, Combinado. querido? Muito Um beijo para agradecido. vocês, um beijo Beijo. para todo mundo que passou por aqui, né? Que talvez precisou sair, mas que passou por aqui. Sim. Que cada mensagem, tudo que foi dito aqui, tanto da minha parte quanto da parte do Nivas, que para mim é um cara extremamente espiritual. Então, que cada coisa que foi dita aqui, que isso seja acomodado com muito amor no coração de vocês. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.